Olá, pessoal! Vamos a mais um vídeo da nossa série a respeito da reforma tributária. No quinto episódio, a gente vai falar um pouco sobre algumas regras em comum entre esse imposto dual que a gente vai ter, que é a IBS e a CBS. Tá? Então vamos deixar aqui claro que são regras incomuns entre o IBS e a CBS. Tá? Essas regras em comum a gente pode encontrar, tá, a título de curiosidade, lá no artigo 149b da emenda constitucional 132. Tá? E quais são essas regras em comum? Regra em comum número 1. Tanto a IBS como a CBS vai ter o mesmo fato gerador. Então, seja a IBS, seja a CBS, a gente vai ter sempre o mesmo fato gerador. Então, não vai ter mais aquela questão de que, tive circulação de mercadoria, ou tive a venda de prestação de um serviço, ou se foi um produto industrializado. É sempre o mesmo fato gerador. Tá? Nós também teremos as mesmas bases de cálculo, tanto para a CBS como para a IBS. Então, é base de cálculo da CBS, é base de cálculo para a IBS. Hoje a gente tem, qual é a base de cálculo de PIS e COFINS? Receita bruta, faturamento, cumulativo, não cumulativo, do ICMS, valor da operação. Agora não, a gente vai ter uma definição única de base de cálculo para os dois tributos, digamos assim. Além disso, a gente vai ter as mesmas hipóteses de não incidência, né? Ou seja, aquilo que não for incidir a CBS também não vai incidir a IBS. E por fim, o mesmo sujeito passivo. Em outras palavras, seja o contribuinte ou o responsável pelo recolhimento do tributo, ou seja, quem paga a CBS, paga a IBS também. Tá? Outra regra em comum que a gente vai ter desses tributos, as imunidades. Então, aquilo que eu tiver num texto constitucional, imunidade, tanto para a CBS quanto para o IBS, eu também vou ter. Então, é a mesma para os dois. Ou seja, vocês estão vendo que um dos princípios que a gente viu na aula anterior era o da simplicidade, né? E a ideia de a gente ter regras em comum para as duas tributações é muito vinculada a esse princípio, né? Então, lembra que os princípios são diretrizes que vão reger, né, a aplicação da lei, as interpretações, né? Então, a ideia é que a gente traga essa simplicidade já nessas regras aqui. Além disso, a gente vai ter as mesmas regras de regimes diferenciados. Né? O que seriam esses regimes diferenciados? Por exemplo, o combustível vai ter uma determinada tributação. Então, se o combustível tiver uma tributação diferenciada na IBS, também respeito para a CBS. Tá? Benefícios fiscais, por exemplo, cesta básica. Então, se eu tiver algum benefício fiscal também, eu também considero esse benefício tanto para a CBS quanto para a IBS. Uma outra questão que é muito incomum, tá? A instituição desses tributos, ou seja, eu tenho a emenda constitucional que diz que eles podem existir, mas eu dependo de uma lei para instituir os tributos. No caso da CBS e da IBS, eu preciso de lei complementar, tá? Tanto um como o outro vai ser por meio de lei complementar a sua instituição, tá? Já as alíquotas, tá, vão ser por meio de lei ordinária. Aí vocês podem até se perguntar, Kelvin, quer dizer que lei complementar é mais importante que lei ordinária? Hierarquicamente, uma é maior do que a outra? Não, isso daqui não tem função hierárquica. A diferença entre elas é simplesmente que o quórum de aprovação de uma lei complementar é muito mais complexo do que o quórum de aprovação de uma lei ordinária. Tá? Então, eu preciso de muito mais votos para aprovar uma lei complementar do que para aprovar uma lei ordinária. Tá? Outra regra que a gente também pode ter que vai ser em comum entre os dois, eles vão ter sempre as mesmas alíquotas, sendo produto ou sendo serviço, tá? Então, vou botar aqui mesma alíquota para produtos ou serviços, né? Então, a gente tem muita questão de assim, transporte municipal é regido pelo ISS, se for intermunicipal ou interestadual, pelo ICMS, né? Agora, a gente não vai ter mais isso. A mesma operação vai ter as mesmas regras, por isso que é o mesmo fato gerador, a mesma base de cálculo, a incidência das duas contribuições. Então, a gente vai acabar tendo as mesmas regras. Referente à alíquota da IBS, que vai ser definido por meio de lei ordinária, o que a gente tem? Que o Senado Federal vai determinar uma alíquota referência.
Tá? Então, hoje a gente já tem, por exemplo, que as alíquotas interestaduais do ICMS, elas são reguladas pelo Senado Federal. A gente tem a Resolução 22 do Senado, Resolução 4 do Senado Federal. Então, eu vou ter uma resolução do Senado Federal para a IBS, mas com alíquotas de referência. E ela vai dizer, por exemplo, no estado de Santa Catarina, município de São José, a alíquota vai ser X. Isso é uma alíquota referência. Vai caber ao estado e ao município adotar ou não aquela alíquota, não vai ser uma obrigação. Sabe, tipo aquela tabela de preço sugerido que a gente às vezes vai para o cigarro, para sorvetes? É mais ou menos isso. Eu vou ter uma tabela referência, mas os estados e municípios vão ou não aderir àquela tabela referência. O que é interessante é o quê? É que se porventura nenhum estado e nenhum município se pronunciarem de quais serão suas alíquotas, aí eu uso a referência. Então, na omissão do ente, lá do sujeito ativo, e não informar qual vai ser a alíquota, eu uso a tabela referência, tá? Então isso eu tenho que estar muito atento, tá? Pessoal, com isso a gente encerra, vamos fazer uma parte 1 e uma parte 2, porque são várias regras. Então com isso a gente encerra essa parte 1 a respeito das regras em comum da CBS e da IBS. Encontro vocês no próximo episódio.